Olá, pessoal! A gente sabe que as pessoas que têm um contrato de trabalho ativo e sofrem um acidente de trabalho possuem diversos direitos trabalhistas. Os principais talvez sejam a indenização e a estabilidade. Mas e agora? Será que as pessoas que não têm a carteira de trabalho assinada possuem esses direitos também? Vem comigo no vídeo para descobrir. Pessoal, então eu preciso iniciar o vídeo reforçando primeiramente o quê? A gente já tem vídeo aqui no nosso canal em que a gente explica quais são os direitos das pessoas que possuem a carteira de trabalho assinada e sofrem um acidente de trabalho. Então, se esse for o seu caso, se você tem a carteira de trabalho assinada, eu recomendo que procure principalmente esse vídeo para entender melhor quais são os seus direitos. Porque nesse vídeo a gente busca falar justamente os direitos da pessoa que não tem a carteira de trabalho assinada. Se esse for o seu caso, continua aqui comigo no vídeo. O primeiro requisito, então, é a pessoalidade, ou seja, se você precisa prestar o serviço de modo pessoal. O que eu quero dizer com isso? Se precisa ser você para executar aquele serviço, se você não pode mandar pessoas no seu lugar. Se você preenche esse requisito da pessoalidade, pode dar um check que esse requisito está preenchido. O segundo é a não eventualidade. Ou seja, o trabalho que você presta não pode ser eventual para aquela empresa, tem que ser uma coisa rotineira, você tem uma jornada de trabalho a ser cumprida, você tem uma rotina de trabalho a ser feita. Se você cumpre esse segundo requisito, também pode dar um ok nele. O terceiro requisito é a subordinação. O que isso significa? Basicamente que você cumpre ordens. Então, se não é você quem determina como o seu trabalho vai ser feito, mas sim uma pessoa superior a você, se ela te orienta como o trabalho deve ser executado, você tem subordinação, que é mais um dos requisitos. Então, pode dar também um ok nesse terceiro requisito. E o quarto é a questão da remuneração. Se você presta um trabalho que é pago, que é remunerado. Se essa é a sua situação, você acaba também de preencher o quarto e último requisito. E aí, então, preenchendo esses quatro, a gente consegue identificar que sim, você deveria ter a sua carteira de trabalho assinada. E isso faz uma grande diferença para os direitos que você tem agora que sofreu um acidente de trabalho. Por que eu disse que faz uma grande diferença? Porque, como eu expliquei no começo do vídeo, aquelas pessoas que têm a carteira de trabalho assinada, aquelas pessoas que são um funcionário CLT, eles possuem direito à estabilidade e outras indenizações também que podem ser, porventura, cobradas em um processo. Então, agora que a gente identificou que você, na verdade, preenche os requisitos também para ter a sua carteira de trabalho assinada, a gente pode chegar na conclusão de que você também tem o direito de estabilidade e dessas indenizações que eu mencionei. Agora, como é que a gente faz valer esse seu direito, né? Já que você não tem a carteira de trabalho assinada, fica complicado, de fato, exigir esse tipo de direito, né? Exigir muitas vezes até um encaminhamento para o INSS com o benefício correto. Então, como é que a gente vai fazer valer na prática os seus direitos que agora a gente já identificou que você tem? Para você, então, conseguir alcançar os seus direitos, você vai precisar contratar um advogado especialista na área trabalhista. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse advogado vai fazer para você um processo trabalhista pedindo reconhecimento do vínculo de emprego. Agora sim eu compliquei o vídeo, né? Reconhecimento do vínculo, o que é isso? Basicamente, ele vai trazer ali dentro do processo as informações que a gente conversou até agora aqui no vídeo. Ele vai dizer que você recebe um salário, que você recebe ordens, que você tem uma rotina de trabalho e que por conta disso é um funcionário CLT, mas houve erro no momento do seu contrato de trabalho e a sua carteira não foi assinada. Então ele precisa que o juiz, ao analisar o processo, ao julgar o processo, reconheça que você tem um vínculo de emprego, que você foi um trabalhador daquela empresa e que a anotação deveria sim estar sendo feita na sua carteira. E aí então o advogado ele pede isso no processo, ele consegue esse direito para você e a partir disso é que a gente consegue pedir todos os outros direitos relacionados à estabilidade, a indenizações.
A gente pode, inclusive, fazer isso tudo dentro de um único processo. Quando a gente verificar que, por exemplo, a sua estabilidade não foi respeitada no acidente de trabalho que você sofreu, é sim possível fazer um processo pedindo inicialmente o reconhecimento do vínculo de emprego que você teve com a empresa e logo na sequência, dentro desse mesmo processo, o reconhecimento também de uma estabilidade que não foi respeitada ou então o pagamento de indenizações que são devidas no seu caso. Agora, uma dica importantíssima, já me aproximando do final do vídeo, é como é que eu vou ter maiores chances de sucesso nesse processo, né? Eu já entendi que o meu advogado ele vai pedir primeiro o reconhecimento do vínculo e depois os meus direitos também relacionados ao acidente de trabalho, mas eu não entendi ainda como é que eu vou ganhar esse processo, né? O que eu preciso fazer? Sem dúvida, é importantíssimo que hajam provas para dar amparo para os pedidos que vão ser feitos nesse processo. Então, o que serve como prova para a gente comprovar tanto, né, o reconhecimento do vínculo de emprego quanto essa questão do acidente de trabalho e os direitos que você pode possuir? É importante ter fotos do ambiente de trabalho, né, ter registros de conversas, tanto gravações quanto prints de conversa de WhatsApp, são úteis também. É importante ter muitas vezes comprovantes de transferências, recibos assinados de pagamento, fotos de uniforme. Depende de cada situação prática, uma pessoa ela vai ter uma prova diferente da outra. A gente precisa avaliar a realidade do dia a dia daquele funcionário, né? E-mails também, se possuir, são interessantes. Cartões ponto, muitas vezes, apesar de não ter o registro na carteira de trabalho, existem muitas pessoas, muitas empresas que ainda obrigam um funcionário a preencher um cartão ponto, então se tiver cópia desses cartões ponto. E principalmente, sem dúvida, a prova mais importante é a prova testemunhal. Então, sempre tenha em mente que no momento em que você for fazer um processo trabalhista, a prova que tem mais valor dentro dele é a testemunha. Vai ter um momento em que vai ter uma audiência e o juiz ele vai ouvir essa pessoa e ele vai querer entender dessa pessoa como é que funcionava a realidade que você tinha lá no seu trabalho. E essa pessoa, sem dúvida, é a prova mais forte do seu processo. Então, todas essas que eu falei são muito importantes, sim, mas sem elas ainda é possível fazer um processo trabalhista. Agora, a testemunha, ela é essencial para que você tenha mais chance de sucesso nesse processo que você vai fazer. Além de todos esses direitos que eu já falei aqui no vídeo, né, as indenizações, a estabilidade, o reconhecimento do vínculo, existem outros vários direitos que o advogado pode identificar que foram sonegados durante o período que você trabalhou para essa empresa. Então, quando houver um momento de trabalho sem carteira assinada, é muito importante que você sempre consulte o advogado para conversar a respeito tanto do acidente que você sofreu, quanto dos outros direitos também que podem ter sido sonegados. Porque tem muitos direitos que deixam de ser pagos quando essa pessoa trabalha sem estar com a carteira de trabalho assinada. Então, isso tudo é muito importante que o advogado converse com você em uma reunião bem extensa e bem detalhada, te explique realmente todos os direitos que você possui e aí dentro desse mesmo processo ele consegue inclusive incluir isso também. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido mais ou menos como é que vai funcionar a análise, né, dos direitos que você pode possuir se você sofreu um acidente de trabalho, mas não tinha carteira de trabalho registrada, tá ok? E se gostaram, compartilhem com seus colegas, curtam também o vídeo, comentem aqui embaixo, a gente adora quando vocês comentam, e se inscrevam aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo!